Então, galera, tô voltando aqui, tentando me conectar novamente com Joane. A gente fez um primeiro momento na live e acabou caindo. Eu vou aguardar aqui ver o retorno dela e ver se a gente consegue finalizar esse papo, né? Na verdade, é mais uma escuta, mais do que um papo. Escutando aqui algumas questões necessárias que a gente, enquanto pessoas cis, precisamos nos permitir e nos colocar no lugar de escuta para a gente compreender um pouco o quanto, né, o quanto é essa questão das relações que a gente precisa. Não sei. Exatamente, Joana, eu acabei de lhe convidar, tá? Tô aguardando aqui sua resposta. Tá carregando aqui o vídeo da Joane para mim, eu não sei como é que está para as pessoas que estão aqui na live. Está ouvindo, Joane? Oi? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ai, o que Eu, que tá acontecendo, hein? eu tô achando que Estão querendo nos... eu acho que é uma implicância, porque eu sempre vejo suas lives e não cai desse jeito, não. É. Então, vamos finalizar isso, porque eu acho que a galera tá até cansada, né? Sim. E Não, mas eu gostaria ainda que você só fechasse com relação ao que você estava falando com relação ao nome. E em seguida eu gostaria que você trouxesse também um pouquinho do que representa para as pessoas trans o acesso à educação e à permanência, né? Não só o acesso, mas como a permanência dentro das escolas, dentro das universidades e tal. então, vou tentar ser bem sucinta para aproveitar esse tempo que a gente perdeu, né? E assim, o nome, de fato, como eu estava falando, é o que a gente tem de precioso e sagrado, né? É um nome que nos acolhe, é um nome que a gente sinta-se bem com ele, se sinta representado por um nome, né? E aí eu falei sobre essa questão de um nome ser algo muito importante para a gente, e dei o exemplo de quando a gente tem um nome que não nos agrade, quando a gente recebe um nome, e se torna um nome que nos causa sofrimento, constrangimento vexatório, né? E aí eu falo não só na situação de pessoas trans nesse sentido. As pessoas cis que recebem um nome que não condiz com elas, elas têm na lei, né? Até, se não me engano, até os 19 anos para poder trocar. Mas, na perspectiva específica das pessoas trans, o nome ele é de extrema importância na permanência e no exercício da cidadania. Né? Você falou muito bem aí no que você disse, na questão de permanência nos âmbitos institucionais, na escola, né, nos espaços. Né? Então, assim, o nome social, né, que ele é uma política pública de ação afirmativa, inclusive, que eu muitas vezes esqueço de falar isso, ele é de extrema importância que a gente brigue pela efetivação do nome social como um processo, como uma política pública que seja efetivada nos espaços, defender ela na educação, defender ele nas instituições, entendeu? Porque é uma pessoa trans que não retificou o seu documento, a sua identidade, né? Ela tem que ter o direito de ser tratada e respeitada pelo nome que está ali, na identidade dela, no nome que está ali, entendeu? Então, assim, se a pessoa trans não tem o nome dela ali na identidade, se ela não retificou isso daqui, o que acontece? Ela tem que ter, deveria ter o direito de ser tratado pelo nome que ele se reconhece, não o nome que lhes causa constrangimento e dor. Então, aí fica esse recado para nós, enquanto construtores de movimentos sociais, de pessoas travestis e transexuais, para nós que estamos formando as nossas bases, a gente está dialogando com as instâncias, né? Quando a gente tem uma cooperativa, quando a gente tem esse público que também acessa esses lugares, que a gente tenha que ter o resguardo do nome social, enquanto política afirmativa, enquanto política pública de acolhimento e não lidar com essa questão do nome social
como um mero capricho das pessoas trans, porque não é. Porque da mesma maneira que artistas cisgêneros, que Xuxa tem o nome social Xuxa, tem o nome social Pelé, que o Projota tem o nome social Projota, né, que são pessoas trans, deveriam lhe ter resguardo do nome também, que as assegurem e que as possibilite a inversão, né, e o respeito na sociedade, né? Quando a gente está falando do respeito, a gente não está falando que a gente deve... que vocês estão querendo exigir que nós assim quer ser aceito ou aceito, só ter respeito, né? Então a gente precisa ter esse nome como um dado de direito, né? Não como uma migalha, um capricho da população trans, né? Da mesma forma que uma pessoa cis que tem algum problema com algum nome que está no registro dela, né? E não queira ser tratada por aquele nome, né? Porque ele causa constrangimento, enfim, uma pessoa trans também deveria ter esse direito assegurado como uma questão de direito, né? E eu acho que é muito por aí. Por isso que é muito importante a gente entender por que é muito grande essa conquista para as pessoas trans terem um nome no RG. Por que é muito importante para as pessoas trans terem um nome no RG? Porque é uma conquista muito grande. O nome é o que a gente é. O nome é o que a gente escolhe, o nome é o que a gente vai usar para ser identificado em todos os processos, num crachá, numa lista de chamada, na escola. Então, que a educação que nós, enquanto pessoas que estamos aí nesse processo de entendimento, a gente tem que segurar a inclusão dessas pessoas. É igual quando tem alguma pessoa, vamos supor, um exemplo aqui, indígena, né? Que eu lembro que eu li uma matéria de um indígena que foi para uma escola e a escola não queria usar o nome do indígena, o nome de origem do indígena. Ele tinha dois sobrenomes. Ele tinha um sobrenome basicamente popular, no sentido de comum, né? E tinha um nome indígena. A direção não queria deixar ele usar o nome nas assinaturas das coisas, porque diziam que era muito difícil para eles assinarem. Ora, que se é difícil deles assinarem, o problema é deles. Ele tem o direito de ser conhecido a partir da bagagem ancestral, da cultura, da etnia dele. Ele tem que assinar com o nome dele, com o sobrenome que ele tem ali. É direito dele. Então, quando a gente está falando de direito não deveria ser algo a se questionar, né? Nesse sentido do nome, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito importante, primordial, que a gente tem como um direito fundamental ao direito ao nome, né? E também ao resguardo, ao respeito por esse nome, né? E a gente não precisa passar por esses constrangimentos que as pessoas trans sempre passaram. Por exemplo, a pessoa trans que não retificou aqui na justiça, ela vai lá fazer um exame, aí chega lá a vez dela. Aí, vamos supor, é um homem trans. Aí tá lá no RG Maria, um exemplo. Aí chega lá no crachá para atendimento médico. Chega lá, Maria fulana de tal. Aí todo mundo olha para a cara do outro, olha para a cara do outro. Aí o menino, o homem trans, ele fica sem lugar. Primeiro que é um constrangimento total. Ele, enquanto homem, ser chamado de Maria ali, será que não seria muito mais bacana, inclusivo e um direito, né, nesse processo de cadastro ali, nesse atendimento, que esteja um campo lá, nome social, bate ali, meu filho, nome social, preciso do seu RG. Ah, mas aí quando eu vou mostrar o RG e não tem o meu nome retificado, esse dado do RG só vai ficar nos documentos internos dali. Ele não precisa ser exposto, não deveria ser exposto. Joana, Eu só vou publicar o seu nome social. É isso.
Enquanto você trouxe a questão também dos artistas, né? Também tem uma questão que é os apelidos, né? Todo mundo fala os apelidos e todo mundo é sempre muito aceito, né? Quando eu chego num lugar e a pessoa diz assim, Sérgio, tu tem algum apelido? E aí as pessoas falam e aceitam de boa. Mas só ler dois comentários aqui. A tia Lucilene Monteiro, que é uma pessoa admirável, que eu tenho o maior respeito, admiração, carinho, uma criatura maravilhosa, que deveria ter mais no mundo, ela fala o seguinte, ela fala que o diálogo é maravilha de diálogo, que nosso corpo é habitat da nossa alma, ou seja, nossa essência. E tem o Lázaro Brito, que ele fala o seguinte, existe uma série chamada Pose, que traz bastante questões sobre a comunidade trans na época de 86, lá vem mais dificuldades da época e o quanto ainda precisamos lutar para os nossos direitos hoje. É só mais essa questão do nome. Eu acredito também, como você falou, uma vez eu vi um diálogo recente, eu não lembro exatamente onde foi, onde fala que, por exemplo, em alguns lugares, quando vai chamar pelo nome, eu não lembro quem foi uma pessoa que disse que às vezes confundem e acabaram, por erro, acabaram chamando o nome da mãe. E aí, no caso da mulher trans, ela ficou muito satisfeita porque disse assim, pelo menos é o nome da minha mãe e não passou pelo constrangimento, apesar de ter sido um erro. Pois é, mas assim, e aí eu gostaria só de, aqui tem outra galera, só para a gente dar continuidade aqui na conversa, que é mais um escuto, como eu falei desde sempre, né, que eu queria, era um espaço para mim lhe ouvir, que abrisse espaço para as pessoas escutar você. Eu queria, assim, a gente sempre fala que tem umas questões que são repetitivas, cansativas, mas infelizmente é necessário. Infelizmente é necessário. E eu entendo em alguns espaços, algumas pessoas, inclusive eu tenho amigas de comunidade quilombola, que um amigo uma vez falou assim, eu também não tenho a obrigação de ficar o tempo todo ensinando, dando aula, não, para essas pessoas. E assim, eu concordo, mas infelizmente ainda a gente tem que fazer o trabalho formiguinha. Infelizmente a gente tem que ser repetitivo e tem que falar quantas vezes necessário o basicão, né? Eu, enquanto pessoa cisgênero, e aí assim, quais são umas das formas? Eu sei que uma das formas é reconhecer os privilégios, né, que a gente sempre fala aqui, reconhecer privilégio, reconhecer privilégio, reconhecer privilégio, que ainda é tão difícil. Eu aprendi muito com duas amigas que são negras de comunidade quilombola, né, e eu tenho que fazer essa escuta. E eu estava vendo um vídeo da Leandrinha, né, Leandrinha Duarte, que é uma mulher trans, cadeirante, e ela estava falando sobre essa questão dos privilégios. E eu gostaria que você falasse aqui um pouquinho, repetisse, eu sei que você já falou sobre muitas vezes, sobre essas questões, como uma pessoa cisgênero deve contribuir, né? Não só pode, mas como deve contribuir nessa causa. Eu acho assim, essa questão do privilégio, infelizmente, dentro dessa estrutura desigual de país que a gente tem, ela é uma realidade, né? Então, poucos têm acesso e muitos não têm, outros quando têm ou não têm, entendeu? Então é muito, muito difícil, né, viver nessa situação, nessa questão do privilégio. Mas aí, enquanto aliados dessas causas, eu acredito que enquanto pessoas que estão conscientes, se incomodam, primeiro estudo, se incomodou, reflita. Incomodei com aquela fala daquela trans, daquela cadeirante, daquele negro, daquele trabalhador rural. Incomodei com a fala daquele que... Reflita sobre o que ele falou. Reflita sobre a perspectiva da pessoa daquilo que ela falou e sobre a sua condição. Porque se a gente não olha para a nossa condição, em primeiro lugar, a gente só enxerga no outro aquilo que a gente quer, né? Então, assim, acho que o primeiro passo seria esse. Segundo passo, quando o incômodo aconteceu, procure, a partir desses seus privilégios, né, já que foi algo que lhe incomodou, construa práticas de fato, né? Porque não adianta a gente ficar só no discurso bonito, discurso tal da palestra X, Y, Z, estudar um tema, falar, vou falar sobre
sobre isso, um tema. Vou lá, dou uma aula, falo até muito bonito. Mas não vai adiantar nada se eu ficar somente no discurso teórico se eu não fizer a prática. Na pedagogia, a gente aprende muito isso. Eu sei isso muito na pedagogia. A pedagogia sempre bate isso com a gente. Ó, teoria, mas é prática. Pratique. Não adianta você ficar lá só na teoria. Criança vai aprender com a psicomotricidade, brinquedos adaptados que vai desenvolver o aprendizado. Não. Esteja com a criança lá para você orientar ela como usa e tal. Então, assim, acho que a gente tem que ter uma autocrítica profunda, de fato, né? E elaborar a prática. Ah, Joana, mas como assim prática? O que eu posso fazer para ajudar? Ora, o Sérgio já está fazendo prática aqui, né? Enquanto o Cisa Lialda, ele já está fazendo essa prática aqui. Ele está dando oportunidade no espaço, né, de trazer uma pessoa que vive essas realidades, de falar. Ele já está fazendo uma prática, né? Então, assim, se ele tiver uma pessoa trans, negra, no território dele, se ele foi... vamos é um exemplo. Se ele vê um candidato à política, né, de que maneira que ele possa integrar esses grupos dentro do mandato dele? Por que não fazer um processo de avaliação, de formação dessas pessoas, se elas tiverem interesse? Porque não adianta nada a gente dar espaço, a pessoa também não querer, né? A gente não dá a oportunidade de escolha dessas pessoas, mas de serem incluídas, né? Eu dei uma entrevista pro jornal Gênero Número, né? Agora, nessa empreitada do Enem que teve, eu acho que a matéria está muito interessante. Quem quiser assistir, assiste. Quer dizer, assistir, não, leia a matéria. Foi gravado o vídeo, a matéria do número gênero. Eu estou falando muito sobre isso, essa questão da prática, né? Não vou dar spoiler, vocês vão lá, clicam lá para acessar, depois me comentem, falem comigo. Deu uma travada. A gente precisa entender o povo na sua totalidade. Então, se a gente fala, vamos fazer para o povo que é isso, que não sei o que lá, mas a gente não inclui essas pessoas. Que povo que a gente está falando, gente? Não, mas o povo merece, o povo paga imposto. Aí, quando você vê isso, você vê políticos fazendo políticas só para brancos, só para uma classe, exclui quilombolas, exclui pessoas trans, exclui ribeirinhos, exclui trabalhadores rurais. Que povo é esse que essa sujeita fala? Você está entendendo? Então, assim, comece a colocar em prática e convide essas pessoas para poderem estarem dividindo esses espaços. Sobretudo, é uma coisa que eu falo, chame o movimento social para dialogar com você. Né? As pessoas cis ficam assim, mas eu não sei como que eu vou tratar a pessoa tal, mas eu não sei como que eu vou falar com a pessoa tal. Eu não sei, Joane, não sei isso. Gente, a internet está aí. Né, tem muito material aí, eu faço parte do Instituto Brasileiro Trans de Educação. Né? Então, no Instituto Brasileiro Trans de Educação, a gente já tem material publicado. Inclusive, eu vou falar aqui que a gente publicou agora, né, no dia 29 de janeiro, agora dia da visibilidade, a gente publicou narrativas, né, de pessoas trans na docência em período de pandemia. Como que tem sido a gente escrever nesse tempo de pandemia, como que isso tem demandado várias outras questões para nós, né? Porque a gente sente o mundo com mais peso no sentido de as opressões, de fato, né? Eu não posso querer colocar minha dor como maior do que a sua, mas a intensidade que eu sinto e as dificuldades que atravessam os meus caminhos são diferentes dos seus. Compreende? Então, assim... Joane, tá escutando? Tá ouvindo? Oi? Tô.
Agora eu tô. É que tem uma amiga, quando você fala essa questão das dificuldades que atravessa seu caminho, tem uma amiga que, inclusive, é uma dessas amigas quilombolas, que eu acho, tem uma fala dela que ela fez em um determinado evento, que eu nunca me esqueço, que ela diz as cargas que cada corpo carrega, né? Que é muito importante a gente conseguir enxergar cada carga que cada corpo carrega. Sim, a Audre Lorde, ela fala que ela é uma feminista, socialista, negra, né? E ela fala que as correntes que prendem os nossos corpos, elas são diferentes uma das outras, né? E então, assim, nós somos presos por um sistema, infelizmente, um sistema que é do lucro acima da vida, né? Que é o sistema capitalista que divisiona as pessoas, explora as pessoas, matam as pessoas por conta de dominação, exploração, imperialismo, colonialismo, enfim, todo esse contexto triste e lamentável que a gente precisa lutar, que a gente precisa estudar esse sistema para a gente poder superá-lo, superar do dia para a noite também, e nos organizarmos enquanto cidadãos, né? Despertar um senso de consciência crítica, né? E ela fala que as nossas correntes, elas são diferentes entre raça, raça, gênero e classe, né? Então, assim, infelizmente, nós somos diferentes. Sim, somos. Maravilhoso sermos diferentes. Eu quero estar do seu lado, quero te abraçar, eu quero trocar ideia, eu quero segurar na sua mão, quero olhar no seu olho e falar para você, olha, eu não te entendo, Sérgio, não te entendo, mas eu não quero saber se eu te entendo. Mas eu tô do seu lado, eu tô segurando a sua mão. Eu não vou saber que dor que você passou, que você passa. Eu não sei o que tem na sua mente. Mas eu tô contigo. Suas correntes são diferentes da minha, são. Por mais que eu não entenda, eu ouço. E assim a gente vai seguindo, porque é isso que importa, né, no final das contas. Eu não entendo, mas se eu procuro sair um pouco da minha bolha, né, e procuro fazer o lugar da escuta, que não adianta só falar do lugar de fala, lugar de escuta, todo mundo fala, todo mundo quer falar. Todo mundo fala, às vezes fala demais, fala muita bobagem, fala muita merda, né? Mas se a gente não tiver o lugar de escuta, eu participei de uma live com a escola Felipe Web, lá do estado do Rio, né, de Campos, e aí eu usei uma expressão, falei, a gente precisa fazer a alteridade valer na nossa vida, olhar as diferenças, olhar para nós, em primeiro lugar, e olhar as diferenças, fazer a tarefa do pescocinho que a doutora Ione, querida Ione, se for assistir isso aqui, ó, um beijo, querida, que ela fala do exercício do pescocinho, quando as pessoas falam que esse negócio de racismo, isso é coisa da cabeça desse povo, esse povo não tem nada na cabeça, mas povos são de vítima, são todos vitimistas que estão querendo mamar na teta do governo, que não sei o que lá. Aí ela fala, Joane, entra no restaurante de um bairro nobre lá de Belo Horizonte, faz pescocinho, vê quem está servindo as mesas e quem está consumindo as mesas. Se você falar que todos ali são diversos, iguais, eu vou bater palmas e vamos fazer uma aposta. Sérgio, ela falou para fazer o exercício da viradinha de pescoço, 360. Faz 360 e observa. Quem é que está servindo, quem está consumindo? Se realmente todos eles são... se eles têm paridades étnico-raciais, se são todos iguais ali, você vai me dizer agora. Na hora que ela falou isso, a galera... a gente fez aquele exercício com gente, realmente. Os pretos estão servindo os brancos.
Tem branco também servindo? Tem. Mas olha a quantidade de preto que está servindo branco ali. E quem é que está consumindo? Então você vê que é desigual, não tem como falar que é igual, que é tudo igual, que estão falando demais, porque tem. Então se a gente não faz esse exercício de virar o pescocinho, olhar para o lado e pensar, gente, é tudo assim, isso é normal mesmo? Será que essa gente está ali porque ela quer de verdade? Será que, entendeu? Então, assim, uma questão da gente ter esse cuidado, essa autocrítica, né? Parar de ficar acreditando em muita coisa que vê e lê. Procura informação, gente, fonte. Procura fonte, gente. Senão a gente vai continuar caindo em mentira, né? Você não acha, né, Sérgio? A gente que é acadêmico, está estudando, está lendo livro, as pessoas podem até achar, ih, meu filho, minha filha, você vai ficar louco, você vai ficar doido de tanto estudar essas coisas. Eu já ouvi isso, já falaram isso pra mim. Falaram isso pra mim, você acredita? Falaram assim, Jô, você vai ficar perturbado de tanto você ler essas coisas. Aí eu falo, gente, se eu não ler isso aí, quando eu vou para a prática da vida, eu vou apanhar e não vou saber porque eu estou apanhando. Você sabe por quê? Eu não vou saber porque eu estou apanhando. Eles vão dar na minha cara e eu não vou saber por que eles estão dando na minha cara. Então, assim, contra-respostas. Talvez essas respostas não sejam assim, ó, imediatas, no estalar de dedo. Mas a gente encontra, Sérgio. E quando a gente encontra as respostas, vai encontrando as respostas, a gente vai encontrando ferramentas para a gente poder se fortalecer e a gente não deixar se sucumbir desse sistema de desigualdade que impera e quer imperar por cima de nós, né? Então, eu acho que a aliança que a gente faz mesmo, ser aliado, é mesmo você criar esse lugar de escuta, né? Parar de achar que o conhecimento, só você que sabe de tudo, que muitas vezes a gente sabe tanto, que às vezes a gente pode não saber de nada. Quanto mais a gente acha que sabe, mais a gente tem que ler, estudar mais ainda, né? Então a gente tem que ser humilde, né? Tem que ser muito humilde para a gente parar de reproduzir muitas coisas, né? Igual a gente estava vendo agora. Eu não tô assistindo, né? Mas tá nessa boom de Big Brother, não sei o que lá. Eu assisto só umas coisinhas aqui, eu vou lá. Por mais que seja um programa de massas, né? De massas e tudo, mas dá pra gente tirar várias experiências sociais daquilo ali. Você sabe por quê? Porque ali eu tava lendo como que a gente fica muito dessa questão do cancelamento, né? Que a gente, Sérgio não pode errar. Ele vai fazer errado. Aí vem lá para te dar carteirada na internet. Você falou isso, que você oprimiu os povos. Você não falou, gente, espera lá. Estuda o que os povos estão falando primeiro, para saber se o cara está falando bulhufas ou não está falando, né? Porque todo mundo quer falar, todo mundo fica empolgado e tudo. Tá, gente, acho importante a gente falar assim, a gente levantar debate, a gente pensar. Mas mais do que só falar, gente, a gente precisa refletir, caramba. Né? Eu acho que é meio que um desabafo que eu faço. Que, gente, mas é tanta bobagem que eu leio na internet. Aí tem um amigo meu que fala, Joana, eu não consigo ver vídeo sem ler os comentários. Eu falo, meu filho, eu fazia muito isso. De assistir um vídeo conteúdo e ler comentário. Mas aqui, se eu for ler o comentário primeiro, antes de ler a matéria, me dá um desespero, uma aflição no meu coração. Que eu digo, gente, não é possível. Essa pessoa não leu o que estava ali na matéria. E aí eu fico vendo essas matérias que a gente dá, entrevista, que eu dou e tal. Eu fico, gente, eu vou falar e repito aqui. Leiam a matéria. Leiam. Se vocês não estiverem entendendo, vai no Google, digita lá uma palavra que Joana e o Sérgio falou. Não entendeu? Digita lá a palavrinha. Vai aparecer o significado, sinônimo, antônimo, não sei o que. Vai aparecer tudo ali. Então, assim, gente, precisamos sair dessa bolha. A internet é um lugar onde que é um campo minado? Sim, é muito difícil a internet. A gente está se expondo aqui, né, Sérgio? Eu estou me expondo, o Sérgio está se expondo.
né? Daqui a pouco até falam que o Sérgio aqui está querendo promover com a minha imagem, né, da Joane aqui. Só me falta essa também, né? Mas eu falo assim, poxa, caramba, conheço um cara bacana. Olha o que ele faz o trabalho dele. Será que ele está se expondo porque ele quer aparecer mesmo? Entendeu? Então, acho que a gente precisa conhecer as pessoas antes da gente tirar a pedra, né? Falar muito fácil, Sérgio. Falar, eu falo, você fala, a gente fala, todo mundo que tá assistindo aqui vai assistir, fala. Mas e aí? Qual que é a prática em cima da fala? Né? A gente tem que praticar, a gente tem que sair dessa zona de conforto, né? Então, assim, é muito triste, né? Mas, porém, a gente tem que ter essa esperança de ver que, você tem noção, né? A gente teve, nessa conjuntura do fascismo, com a questão da candidatura da presidência, né? Do desgoverno, né? A gente vê que no meio disso tudo a gente teve várias candidaturas lindíssimas. Em 2020, encheu o coração de esperança. Então, assim, antes as travestis e transexuais eram escorraçadas. Antes não, nós somos até hoje. Olha as ameaças de morte que as candidaturas trans estão recebendo, né? Isso, assim, preocupa demais a gente, né? E aí eu fico pensando assim, fizeram o que fizeram com Marielle, né? E a resposta do que eles fizeram lá com Marielle em 2018, não foi? Em 2018? Foi, 2018. Olha a resposta nas urnas. O boom de mulheres negras ocupando cargos. O boom infelizmente, o boom de ataques racistas, misóginos contra as mulheres negras, né? Aí querem tentar apagar e amedrontar as candidaturas negras e trans que temos agora. Gente, se com Marielle, que fizeram com Marielle, pós o resultado foi esse boom todo, entende? Pelo amor que vocês tenham, a vida de vocês, eu não sei, não adianta. Essa luta, essa conquista já foi largada a data. Já foi dada. Não tem como mais. Podem tentar nos apagar aqui hoje, mas essa semente já foi plantada. A terra que já pegou essa semente ali vai continuar a terra que a semente foi colocada ali. Podem arrancar essa semente dessa terra, mas vai ser essa terra que sentiu o gosto dessa semente. Tentar o que for, podem tentar isso, mas não tem jeito. O legado, não há retrocesso que tire um legado, gente. É uma lei da vida. Então, assim, eu fico muito entusiasmada de ver todo esse florescer da semente de girassol, dessa semente que foi plantada aí. E, infelizmente, foi tirada de um contexto muito brutal, né, por conta da violência, né, do assassinato, enfim, de tudo isso que tem acontecido. Mas a força, a luta dos nossos ancestrais nos deixou aqui justamente para nos lembrarmos que da onde a gente veio, da onde a gente foi educado, as nossas sementes são semeadas e plantadas nos corações das pessoas. Então, acho que isso é um legado que não tem como falar, né? Eu acho que a gente já está fazendo história já há muito tempo, né? Agora a gente veio como adultos, afirmar essas vitórias, Sérgio. Eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar. Eu acho que é muito a gente perceber mesmo que o que está dado já não tem como voltar mais. Então, ou vocês se atentem e procurem se adaptar, porque não tem jeito, gente. Não tem. Se eduquem, leiam, não tem jeito mesmo. Já foi dado, e é isso. É isso aí. E aí eu estava mais cedo, entrei numa sala de Zoom com o Boulos, né? E ele estava falando exatamente isso. Que como acontece depois de uma grande, digamos assim, uma grande desgraça, as pessoas abrem os olhos e não tem mais quem segure, né, digamos assim.
E a Leandrinha, nesse mesmo vídeo que ela fala dos privilégios, ela estava falando sobre os privilégios e como as pessoas, os PCDs ainda podem voltar, né, assim, ter visibilidade e que as pessoas enxerguem, na verdade, as necessidades das pessoas com deficiência. E aí ela falava exatamente isso também. Será que vai ser possível, vai ser necessário uma cadeirante ser assassinada? Será que é preciso que essas pessoas botem fogo em ônibus para poder serem enxergadas? Mas é muito isso. Depois de um grande desgraça, digamos assim, com relação à questão da Marielle, você fala a questão dos frutos, que foi as candidaturas trans, né? Trans, e é muito bacana de ver, apesar do medo, né? Como a Érica sempre diz, apesar do medo, eu sempre vivi nesse lugar do medo, e não são essas ameaças que vão me destruir. A Érica é uma mulher incrível que eu acompanho, assim, demais. Então, Joane, assim, eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, mas desde já agradecer demais. Quando eu falei lá no início da live que você é uma pessoa maravilhosa, é porque eu realmente acredito que você é essa pessoa. E aí a gente sempre conversa, né? Eu sempre faço questão de dizer que você me inspira pelo que eu vejo, pelas suas ações, que eu aprendo muito, muito, muito com você. E eu agradeço, e inclusive, eu acredito que 2020 foi um ano difícil para todo mundo. Eu digo para algumas pessoas que foram perdas irreparáveis, que perda de vidas não tem como a gente recuperar, infelizmente. Porém, o ano de 2020 para mim teve muito aprendizado. Eu conheci muitas pessoas bacanas, dentre elas você, né? Que a gente se conheceu, que a gente, assim dizer, fortaleceu os laços. A gente tem conversado muito. É uma pessoa que eu atazano muito a vida. Sei que a pessoa está fazendo o TCC, não tem muito tempo. Mas eu estou muito ali e falo que eu agradeço, né, demais pela oportunidade de deixar esse espaço aqui para as pessoas escutarem, que é isso que eu acredito que a gente precisa mesmo se colocar nesse lugar de escuta. Agradecer demais, espero que um dia a gente possa agradecer o Lázaro, que está desde o começo aqui da live. Eu acredito que você conhece ele, o Lázaro. Lázaro Brito. Lázaro Brito. Quem que é Lázaro? Eu quero conhecer. Se eu não conheço, quero conhecer, hein? Está aqui na live desde o início, eu não estou reconhecendo. Então, assim, agradecer demais pelo esse momento e falar que a gente continua junto, né? Que é se fortalecendo mesmo à distância. A gente diz que a gente se fortalece, reconhece os nossos e luta, né, pelos nossos também. Muitíssimo obrigado. Você sabe que eu estou à disposição. Eu até falei aqui naquele dia que a gente estava planejando, eu não sou famoso. Os famosos que dão os perfis para o povo ocupar. Ah, ele está falando que é aqui da cidade vizinha, ó. Lázaro, ele diz que é da cidade do Graça, amigo do Denis. O Denis é um amigo meu, o Lázaro eu não conhecia, mas agora eu vou querer conhecer também. Ele é da minha... Eu sou natural dessa cidade que ele falou aqui. Não conheço o Lázaro, agora eu vou buscar conhecer. Mas é muito nesse sentido. Mas é muito nesse sentido, né? Porque a ideia que eu falei era fazer a escuta. Você ocupava o Instagram, eu não sou famoso nem nada, jamais. Mas eu queria muito, assim, a fala única e exclusiva, né? Que fosse sua. Mas eu agradeço demais todo mundo que acompanhou. Um beijo, fica bem. E eu vou continuar lhe atazanando e aguardando suas ações, acompanhando aqui à distância, tá? Ó, tem uma galera aqui agradecendo. Deixa eu só citar aqui o nome delas. Que são pessoas muito queridas e que aqui na minha vida pessoal, profissional, são pessoas que eu admiro muito. O Elton é um grande amigo, que ele é do Espírito Santo, também é uma pessoa que em breve eu pretendo fazer uma escuta aqui. A Erivânia é uma historiadora e faz serviço social comigo, uma pessoa admirável. A Georgiana, ela é sindicalista, agricultora, estudante de nutrição, se eu não estou enganado, ela vai me bater. A tia Lucilene é uma pessoa, uma educadora popular incrível também. Aqui na live nós temos o de Assis, que ele também é da Federação dos Agricultores do Estado do Ceará. A Carol, que também é acadêmica de pedagogia, também é uma pessoa incrível, minha amiga Olha, pessoal. pedagogia! Exato. A Vandizete é uma agricultora, uma senhora e educadora popular incrível, também aqui de outra região do estado do Ceará. Agora, a Avilane Costa, eu não conheço, deve ser sua seguidora.
O Gabriel Fonseca eu também não reconheço, mas agradeço desde já. O Lucas Pereira, a Dulce Vieira e Flock Dog. Então, assim, essa galera, né, tiveram a oportunidade de lhe escutar, eu agradeço. Um beijo grande no teu coração. Olha, aqui o Lázaro também está dizendo que faz pedagogia. Gente, vários irmãos da pedagogia. Olha que delícia. Olha, eu quero vocês. Ó, vou fazer um convite. Eu vou defender, se tudo der certo, vai dar certo. Eu vou defender meu trabalho de conclusão de curso 18 de março. 18 de março. E eu vou convidar quem quiser assistir minha banca, né, de defesa de trabalho de conclusão de curso, vou discutir currículo, teoria queer, diferenças na educação, né? Então, vou discutir sobre isso e convido você também, Sérgio. Provavelmente vai ser num período da tarde, né? Vai ser online. E aí eu convido quem quiser assistir lá, a banca vai ser um trabalho bem bacana, interessante, a gente vai poder aprender junto, né? Vocês vão ver os examinadores da banca. Então eu faço convite, sobretudo para os pedagogos que estão aqui, que eu acho que é muito bacana, interessante vocês conhecerem outras perspectivas de debate na educação também. Então, e é só agradecer mesmo, esqueci de mencionar também que eu faço parte do coletivo Juntos e Juntas, tá? Inclusive tem um textinho meu lá no coletivo Juntas, lá, a tarefa feminista pelo direito das pessoas trans, tem um textinho meu lá. Vão lá ler a matéria que eu dei para o número e gênero, falando sobre o Enem e pessoas trans na educação, né? E eu acho que é isso, gente. Acho que eu não tenho mais nada para dizer, só agradecer o Sérgio, essa pessoa incrível, esse bichinho, esse fio, né? Eu amo o sotaque desse povo aí. Nossa, é uma delícia ouvir o sotaque de vocês. E assim, gente, é tanta coisa, ó, eu vou até me esquecendo. Mas eu acho que é isso, acho que eu não esqueci de nada mais. Acho que não, mas ainda sinto que esqueci, mas não importa. Eu acho que a live ter caído, eu acho que não foi tão ruim. Foi quase 2 lives em uma só. É verdade. É isso, Sérgio. Ó, fio, precisar, chama nós. Eu vou me ajeitar aqui também para te convidar para vir, ó. Ah, lembrei. Só finalizando, gente. Se tudo der certo, todo mundo tiver vacinado, todo mundo muito lindo, álcool em gel, máscara, lava, toma banho, lava as mãozinhas. E outra coisa, se tudo der certo, eu vou estar indo aí na próxima temporada do FONATRANS, né, Fórum Nacional de Travestis, Transsexuais, Negros e Negras, que vai acontecer na região do Nordeste. Então, assim, eu vou fazer de tudo para conhecer o Fio, vou pegar um busão, vou parar lá com essa galera do Arrocha, do forrozão aí, essa galera delícia, e aí vou fazer de tudo para te conhecer, te dar um abraço, tirar uma fotinho pra gente postar nas redes sociais. E aí a gente pode bolar, né, alguma coisa, vamos perseverar, ser positivo, que essa vacina vai sair, que esse governo vai cair, né, e que a gente vai ter uma nova pessoa aí, potente, forte, para disputar as próximas empreitadas políticas. Olha, exatamente. Um beijo. Beijo, Fê. Obrigadão, viu? Eu te agradeço.